Olá pessoal, estamos aqui de volta, terei um tempo de férias do Instagram, mas estou aqui para começar com um soco no estômago. Marcos Aurélio, todo mundo sabe, já citei algumas vezes aqui, que a TCC tem uma ligação direta, principalmente o cognitivismo, com o estoicismo. Né? E Marcos Aurélio, ele realmente, por ser um imperador, escrever esse livro especificamente, não escreveu outro livro, mas escrever esse livro para ele mesmo, quando você se compara com ele, quando você vê que ele diz para ele mesmo, e você não consegue fazer a metade do que ele disse, é como se você desse um soco no seu estômago. Você, ele é um imperador, ele pode fazer se ele quiser ou se não quiser, ele tem muito mais poder do que Trump, muito mais poder do que Putin, muito mais poder do que todo mundo, é simplesmente um maior imperador romano, o cara que construiu há 100 anos de Pax Romana nas fronteiras de Roma, o último dos grandes imperadores bons, e ele escreve um livro em que ele se policia, vamos dizer assim. Né? Uma das coisas principais que ele fala conforme forem seus pensamentos durante dias, ao amanhã ou ao amanhecer, será seu dia. Será o seu dia. Porque é como se fosse você pintando as cores do seu pensamento durante o seu dia. Você vai deixar o seu dia de acordo com o jeito que você acorda. Se você acorda sempre pensando em derrotismo, sempre pensando em fracasso, sempre pensando em não conseguir, sempre pensando em não alcançar o seu potencial mais elevado, você vai fracassar. Né? A segunda parte que eu acho interessante é ele falando sobre a preguiça. Ele diz, acorda, você quando tiver preguiça, acorda para fazer o trabalho de um homem comum. Ele é um imperador romano que está falando para ele mesmo que ele não tem direito a ter preguiça. Porque o lixeiro acorda e grita, oba, vou carregar o lixo? Não, mas ele sabe o trabalho que tem que fazer durante o dia. O texto continua dizendo assim, acorda para fazer o trabalho de um homem, porque até os cachorros, até as estrelas, até os astros têm o seu caminho a perseguir durante o dia. Então, é um murro na barriga para você que acorda de manhã e tem preguiça de se levantar. Eu vou ler aqui o que diz o livro, para vocês entenderem muito bem a pancada que é. Irei, pois, continuar insatisfeito se me caminho para fazer aquela tarefa que justifica a minha existência e para a qual nasci? Ou por acaso nasci para viver agasalhado entre cobertores? Mas isso é mais agradável, posso dizer. Nasci, pois, para desfrutar? Pergunto. E, em resumo, nasci para passividade ou para atividade? Não vê os arbustos, os pássaros, as formigas, as aranhas, as abelhas cumprirem sua função própria, contribuindo para a sua conta, para a ordem do mundo? E você se recusa a fazer o que o próprio homem, o que é do próprio homem? Não persegue com afinco o que está de acordo com sua natureza? Mas é necessário também repousar. Sim, é necessário. Porém, eu repouso, mas a natureza delimitou limites para o repouso, como também fixou limites para a comida e para a bebida. Apesar disso, não ultrapassa a medida, excedendo-se mais do que o suficiente. E em suas ações, somente não cumpre o suficiente, como também fica aquém de sua possibilidade. Assim, não ama a si próprio, porque certamente, naquele caso, amaria a sua natureza, o seu propósito. Outros que amam sua profissão consomem-se em exercícios de trabalho idôneo, sem cuidar de sua higiene e sem comer. Mas você estima menos sua própria natureza que o cinzelador, do que sua cinzeladura, o dançarino de sua dança, o avarento de seu dinheiro, o presunçoso da sua vanglória? Estes, entretanto, porém, quando sentem paixão por algo, nem comer nem dormir querem antes de terem contribuído para o progresso daqueles objetivos aos quais se entregam. E você acha que suas atividades comunitárias são desprovidas de valor e merecedoras de menos atenção? Isso é um murro na barriga dos preguiçosos. É um murro na barriga daqueles que não são resilientes. É uma pancada. Porque ele não está falando para ninguém, não está falando para mim, não está falando para você. Ele está falando para ele, que é imperador romano. Você, que é um simples sujeito que pode escolher levantar ou não levantar, deveria ter mais força e mais vontade e mais resiliência de se levantar e fazer aquilo a que você foi programado ou destinado a fazer. Essa é a grande sacada do estoicismo e do cognitivismo. Seguir com aquilo que você pode controlar. Como nós estamos no mês do que é saúde mental, eu achei por vir falar do estoicismo, que é realmente 75% a 80% do que aparece no meu consultório são pessoas que têm problemas com necessidade de controle do ambiente. Né? Mas como assim, Cláudio? O que é que você acha que é o transtorno obsessivo compulsivo? É um sujeito que se sente angustiado ao ter um pensamento invasivo de que sua mãe pode morrer se ele não se benzer. Ao se benzer, ele controla a morte ou a vida da própria mãe. É uma crença irracional, como Albert Ellis diria, mas que se força o sujeito a ter uma compulsão de controle.
Então, Marcos Aurélio lhe diz, se afasta de tudo aquilo que você não tem controle. Larga de mão. Controla, preste atenção naquilo que você tem influência, ou seja, não tem controle, mas tem influência. Você pode chegar na sua casa e estar sujo, e você limpar a sua casa, né? Mesmo que tenha pessoas morando na sua casa que não limpam sua casa. Você tem controle para servir como exemplo, para que eles comecem a se espelhar em você e limpar a sua própria casa. Você pode também se ligar àquele que você tem controle absoluto, ou seja, aquele que está dentro da sua cabeça, aquele que você pensa, aquele que você vive, aquele que você sente, aquele que importa. Porque ninguém vai tirar isso de você, ninguém. Podem tirar de você o elogio, elogiar você hoje e amanhã você ser um calhorda, chamarem de calhorda, de imbecil e etc. E podem chamar você de imbecil, calhorda e etc. E no dia seguinte dizer que você é um gênio. Então, aquele que se pega a elogios e se pega também a xingamentos, ofensas, são sujeitos em que dão sua vida, ou seja, ao outro, não controlam sua vida. É aqueles que dormem mais, aqueles que comem mais, aqueles que bebem mais, aqueles que extrapolam o limite da natureza, como diz Marcos Aurélio. Sêneca diz também uma vez, numa carta para Lucílio, ele diz, nunca me chame de mestre enquanto eu não comer o suficiente, ou como um cão come, ou como um cão bebe. Nunca ultrapassa, nunca me chame de mestre. Porque enquanto eu não conseguir delimitar os meus desejos, ou desejar cargos públicos, eu nunca serei mestre, nunca serei estoico. Eu, na minha humilde vida, aprendi, foi difícil, muito difícil, aprender a ser humilde, a adorar aquilo que eu tenho, gostar e agradecer aquilo que eu tenho, e principalmente tentar evitar aquilo que eu não controlo, porque só me causa mal-estar, transtorno, doenças, cansaço e etc. Então, meus amigos, fiquem em paz. Eu estou de volta.